Olá, bom dia, um bom domingo para todos vocês que nos assistem. É com a graça e a misericórdia do Senhor que estamos aqui mais uma manhã de domingo, 11 de outubro de 2020. Que o Senhor nos dê forças para continuar nossa jornada. Meus amados, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Conservadora de Jardim São Pedro e irmãos amigos espalhados por esta terra maravilhosa, sintam-se abraçados por mim. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. E nesta manhã eu quero convidar vocês para fazermos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, amigos, colegas, estamos aí já caminhando para o final do ano de 2020. Foi um ano muito difícil para todos nós, mas lembro que 2019 também não foi um ano tão fácil assim, onde muitas pessoas desejavam começar logo 2020. Começamos 2020 e muitas coisas ruins começaram a acontecer. Mas com a graça de Deus, alguns partiram, Deus consolou as famílias, outros sobreviveram, e que Deus, assim como tem preservado a nós todos, toda a humanidade, que Ele continue nos dando forças para continuar a nossa jornada, olhando somente para Cristo Jesus. Que Deus assim nos dê a graça de podermos olhar para a cruz e contemplar a glória maravilhosa do nosso Senhor Deus. Amados, nesta manhã eu quero refletir com vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Nós vamos ali meditar um pouco na palavra do nosso Deus, que cada vez que a abrimos, fala ao nosso coração. Como o profeta do Senhor disse, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Que a misericórdia do Senhor, então, recaia sempre sobre a nossa vida. Eu quero meditar nesta manhã sobre a justiça de Deus. Que Deus assim nos abençoe, nos dê toda capacidade, amados irmãos, para que assim possamos entender a palavra do nosso Deus e guardá-la em nosso coração. O Senhor é muito bom, o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso, mas o Senhor também é justiça, o Senhor também tem a sua ira, e o Senhor é o Deus de toda a salvação. Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 31, diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça,
a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Meus queridos, esse texto fala sobre a justiça de Deus. E eu quero meditar nesta manhã no tema a justiça de Deus em nossa salvação. Chegamos ao coração da carta de Paulo aos Romanos. Os 3 primeiros capítulos tratam da condenação de Deus contra todos os seres humanos, todas as raças, todas as culturas, todos os credos, todos os níveis sociais, todos são culpados diante do trono de Deus. E a gente viu sobre isto. Mas agora o Filho surge. As portas da graça se abrem, apontando o caminho da salvação em Cristo Jesus. Boas notícias. Jesus, revelando que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para ser salvo. A obra é exclusivamente de Deus. A salvação é alcançada não por nossos méritos, mediante a obra da lei, disse Paulo, mas a salvação ela é recebida pela graça por meio de Cristo Jesus. Vamos fazer um pequeno paralelo. Romanos capítulo 1, do versículo 17 ao capítulo 3, até o versículo de número 20. O que nós encontramos aqui? Deus encerrando toda a humanidade debaixo da maldição e Deus trazendo toda a humanidade para o tribunal e deu o seu veredicto de que todos os homens são culpados. Depois, nós temos um gemido de desespero. Depois temos uma imagem sombria dos homens em seus pecados. Logo em seguida temos uma revelação da ira de Deus contra toda injustiça. E por fim, estabelece a necessidade de justiça. E então, do capítulo 3, versículo 21 ao 31, que vamos iniciar nesta manhã esta reflexão sobre a justiça de Deus na nossa salvação, vejamos que a partir do versículo de número 21, começa então com as palavras, mas agora, olha que fantástico, mas agora, para apresentar como Deus executou o veredicto em Cristo para trazer salvação aos homens. Depois temos um suspiro de alívio. Depois, luz brilhante da salvação de Deus, Cristo Jesus. Depois, uma apresentação da justiça de Deus que está disponível para os homens. E em seguida, então, o fornecimento dessa justiça. Meus queridos, no desenvolvimento deste assunto da justiça de Deus na nossa salvação, vamos examinar 5 pontos importantes.
Nós vamos introduzir hoje e examinar 2 pontos. Domingo que vem eu já deixo aqui o meu convite para examinarmos o restante dos 3 pontos. Bom, primeira coisa, a justificação. O que é justificação? Vamos definir justificação. Justificação, esta palavra, ela envolve estado e situação legal de uma pessoa. Isto é, a posição de uma pessoa diante da lei de Deus. A imagem que temos aqui neste texto, então, é de um tribunal. E a primeira coisa que Deus faz nesse tribunal, nós temos, então, a sua justiça revelada. Indo do versículo 21 ao 22, aonde começa com a expressão, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Deus trazendo toda a humanidade diante do seu trono. O versículo 21, então, começa com mas. E está em contraste com o fato de que nenhuma carne pode ser declarada justa pelas obras da lei. Então, nenhuma carne pode ser declarada justa pelas obras da lei. E aí, logo em seguida, a parte da lei, a justiça de Deus foi manifestada. Os versículos 19 a 20 nos dizem que a lei não poderia nos declarar justos. Mas o versículo 21 continua dizendo que você e eu fomos declarados justos, mas não foi por obra da lei. Há muitas pessoas por aí que acreditam que são salvos pela lei, observando, guardando os princípios da lei, dos 10 mandamentos. Mas Paulo disse, não, de modo algum, somos salvos pelas obras da lei. Na verdade, a lei foi uma manifestação da justiça de Deus. E é revelada à medida que vem pela fé. O homem não pode aproximar-se de Deus santo, nem cumprir as exigências de sua lei. Nós não somos capazes de cumprir fielmente a lei de Deus. Por nossos esforços, não vamos conseguir, meus queridos, satisfazer as demandas da justiça divina. Jamais. Assim, o homem pecador está sem esperança e condenado diante deste tribunal. A justiça de Deus só pode vir mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, de número 22. Não há distinção, pois todos pecaram. Paulo deixou isto de maneira muito bem clara. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos dentre a humanidade. Então, a justificação não vem por nossa própria obediência, até porque ninguém é obediente. A justificação, ela só pode ocorrer se ela for baseada na justiça de Deus, somente. Mesmo o perdão dos pecados não pode salvá-lo. Somente a justiça pode salvá-lo. O homem não tem justiça que possa salvá-lo. Suas próprias obras não podem salvá-lo. As suas melhores obras não podem salvá-lo. A lei não pode salvá-lo, visto que a função da lei é condenar em vez de salvar.
Sempre que eu falo de justificação, eu lembro do raio-x. Se você sentir dor em alguma parte do corpo, se for uma dor no osso, você precisa ir ao médico e o médico vai pedindo para você fazer um raio-x. Você vai lá, faz o raio-x, apresenta ao médico, o médico vai olhar o raio-x e vai dar ali o medicamento e tratar o seu ferimento. A lei é um raio-x. Ela revela a fratura, aonde está. E então, depois de revelar, entramos com o medicamento. E quem é? Jesus Cristo. Então, a lei não serve para salvar, mas ela revela o problema. Paulo disse no versículo 21, mas agora sem a lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça está agora divorciada da lei de Deus. Mas ela não é contrária à lei de Deus, apesar de divorciada. Paulo disse, sem, mas não está contrária. A lei e os profetas predisseram uma justiça que viria a parte de um relacionamento das obras da lei. O versículo 22 descreve que justiça é uma justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Como a gente pode, então, ilustrar essa questão da fé? As nossas ilustrações sempre são falhas, mas nos ajuda a compreender certos detalhes. Imaginemos que você precise lavar um prato. Então você se dirige à pia da cozinha, liga a torneira e a água surge, flui. Você lava seu prato, seus talheres, copos, felizes da vida, coloca no escorredor. Fecha a torneira, interrompeu a água. Bom, a nossa água, da onde ela vem? Algumas aqui em São Paulo, da Cantareira, outras vêm de outros lugares, da Billings. Mas vejamos como essa água chega até a nossa pia. Ou o lavatório, por exemplo. Como essa água chega? Através de várias e várias tubulações, encanamentos. Mas ela chega ali para você. O encanamento, então, vai conduzindo a água. Desde lá do rio, da represa, vai conduzindo a água para lá, água para cá, para cá, até chegar na sua pia. Este é o papel da fé. Conduzir. Paulo diz, pela fé em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, logo a fé, este é o meio pela qual essa justiça é alcançada e apropriada. O encanamento é um meio pelo qual você pode apropriar-se de uma água encanada. Então, a fé, este é o meio pelo qual você pode alcançar e apropriar-se da fé. Não é que a fé tenha mérito, não é. Antes, o mérito é do objeto da nossa fé que traz a justiça, Cristo Jesus. O mérito é dele. Por que isso é importante? Porque Deus não pode aceitar um homem injusto. Não pode. Deus santo. Você precisa da justiça de Deus para ser aceito por ele. Agora, a boa notícia é que essa justiça, ela é oferecida a todos os que creem. Versículo de número 22. A oferta da salvação é para todos os homens. E isso é significativo, porque todos pecaram. Todos estão debaixo da ira de Deus. É interessante porque Paulo usa duas nações
para caracterizar todos. Os judeus, povo escolhido de Deus, lá em Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus, lá em Gênesis, para formar um povo seleto, um povo que seria sacerdócio, um povo que testemunharia os prodígios e a salvação de Deus, mas que ao longo da história esse povo falhou em ser sacerdócio, em anunciar, e aí então agora Paulo está falando das outras nações caracterizadas na palavra gentil. É o resto das nações são os gentios. Então Paulo usa essas duas nações, judeus, e usa essa palavra gentios para referir-se a todas as outras nações, tribos e povos. E a ideia é: a humanidade pecou. E aí então, meus queridos, nós temos um outro ponto importante. Então a justiça de Deus, primeiramente, foi revelada. Estamos diante de um tribunal de justiça, aonde Deus bateu o seu martelo. Deus é o próprio juiz e executor. Ele bateu o seu martelo e deu a sua sentença. Sentença em Cristo Jesus. Depois da justiça revelada, temos a justiça requerida. Justiça requerida é justiça solicitada por meio de um requerimento. 23 diz assim, versículo 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha aí a palavrinha, todos. Todos aqui confirma a universalidade do pecado. Não faz diferença se uma pessoa é rica ou se uma pessoa é pobre. Ou se é jovem ou velha. Homem ou mulher. Uma pessoa culta ou uma pessoa inculta. Não faz diferença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção entre os homens em sua posição no pecado. Não tem acepção de pessoas. Todos pecaram. Essa posição do pecado, então, aponta tanto para o passado quanto para o presente. Deus não fez vista grossas ao pecado. Ao contrário, puniu o pecado em Cristo Jesus. Meus queridos, assim então, uma vez que os nossos pecados estão punidos em Cristo Jesus, então somos isentos da lei, não por abrogação, mas por execução. Consequentemente, a justificação envolve não só o perdão de todos os pecados presentes, mas também pecados passados e pecados do futuro. Nós pecamos, ainda pecamos e vamos pecar no futuro. Mas esses pecados já estão ali punidos na pessoa de Cristo Jesus. Há também restauração a favor, que implica a remoção de toda a culpa e de todo o castigo. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, e a gente falou um pouquinho disso domingo à noite, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você professa a sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor e único Salvador, o único que pode fazer intermediação entre você e Deus, o único. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. Se você confia nisto, se você declara isto, então veja, foi removido da sua conta toda a sua culpa e todo o seu castigo. Ninguém, mas ninguém
pode apontar o dedo para você e levantar acusações e condená-lo, porque Cristo recebeu, olha aqui, o veredicto de Deus sobre si, para que nós então possamos ser declarados justos. É interessante essa palavra declarar, porque não somos justos. Eu conheço muitas pessoas íntegras, pessoas boas, pessoas com compromisso, pessoas com fidelidades. Mas não somos justos. A palavra de Deus diz que nós somos declarados justos. Estamos diante de um tribunal, inimigos de Deus, não desejamos Deus, e então Deus transfere toda a nossa culpa para Jesus Cristo. A expressão todos pecaram, eu disse que aponta para o passado. Como assim? Aponta para todos os pecados que cometemos. Rotula toda a humanidade sobre o pecado. Todos nós fomos contrários à vontade de Deus. O que é pecado? Pecado é a falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. Olha como a lei continua sendo importante. Como nós sabemos que mentir é pecado? Porque a lei, o raio-x, revela isso. Diz que mentir é pecado. Quando odiamos os nossos irmãos e os nossos inimigos, como nós sabemos que isso é pecado? Porque a lei revelou. Jesus Cristo disse, amarás os seus amigos, mas também amarás os inimigos. Amar os amigos, amar as pessoas que gostamos, é fácil. Qualquer um faz isso. Quem não ama o seu pai, sua mãe, seu irmão, quem não ama o seu amigo bem achegado, quem não faz isso? Todos nós fazemos. Agora, difícil é amar o inimigo. Mas a lei diz, ame seu inimigo. A lei revelou, o raio-x revelou. Então a lei continua sendo importante. A lei diz, não cometas adultério. Como nós sabemos então? Porque a lei acabou de dizer. E muitas outras coisas. A gula é pecado. Um pecado que às vezes nós fazemos e ainda dando risada. Por exemplo, em churrascos e banquetes, estamos saciados e falamos, vou cometer o pecado da gula, dando risada. Mas é um pecado. A lei revelou que é um pecado. Então a lei não é contrária. A lei está aí para revelar. Bom, o que nós temos mais? Depois, outra coisa. Todos estão encerrados debaixo da ira e da justiça de Deus. Todos. Depois, todos carecem da glória de Deus. É uma indicação do nosso estado atual. Desta vez, o tempo está no presente. Não é apenas porque pecamos lá no passado, mas porque continuamos a pecar no presente. E agora, com a vinda de Cristo, a coisa se tornou mais intensa do que anteriormente Cristo. Porque a lei dizia, por exemplo, do adultério, que é pecado. O adultério era considerado apenas o ato físico. Mas hoje, Cristo disse, simplesmente o fato de você olhar para alguém e desejar, já é pecado. O fato de você ir e matar literalmente uma pessoa, também é pecado. A lei dizia isto, a lei de Moisés. Mas agora com Cristo, ficou mais intensificado. Só o fato de você pensar, desejar a morte de alguém, você já está pecando. Por isso Cristo disse lá para os fariseus que a lei dele é mais ainda.
Então Jesus Cristo não veio diminuir a lei, mas ele veio completar. Por isso, amados irmãos, a lei continua tendo seu papel. Mas observe que esta é outra boa definição do que é pecado. Paulo diz, isso é alguém que está aquém da glória de Deus. O fato eu vou ilustrar esse fato, um arqueiro atira uma flecha mirando no centro do alvo, mas a flecha falha, erra o seu alvo. O pecado é assim. O pecado é perder o alvo do que Deus exigiu. É perder o alvo. É você entrar numa área proibida. Aqui, não tem muitos, mas, por exemplo, você andando pela estrada, você vê uma porteira em uma fazenda escrita bem na entrada, área proibida, entrada somente pessoas autorizadas. Quando você abre a porteira e passa para dentro daquela propriedade, ou abre aquela porta onde somente pessoas autorizadas, e você adentra ali, você está cometendo uma infração. Ou você está ali dirigindo e ali diz velocidade máxima 50 por hora, velocidade máxima 80, velocidade máxima 120, e você ultrapassa aquela velocidade, então você está infringindo a lei. E qual é a punição? Multa. Então a lei diz, não faça isso. E você vai e faz. A lei revela, o raio-x revelou, você vai e faz. Então você perdeu o alvo que Deus exigiu de você. Você ultrapassou os limites. Então pecado é isto, ficar aquém da glória de Deus. O alvo é a perfeição. E ninguém é perfeito. Ninguém. Todavia, Deus é perfeitamente justo e exige justiça perfeita. Então, meus amigos, a boa notícia é que Deus, em vez de sentenciar o pecado ao castigo eterno, Deus providenciou um meio de salvação em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Como nosso substituto, Cristo então tomou o nosso lugar, sofreu por nós o duro golpe da lei, bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, morreu a morte vicária em nosso favor. A lei foi cumprida, a justiça foi satisfeita e nós fomos justificados. Essa é a manifestação da justiça divina. A justiça vai além do mero perdão. Perdoar é absolver, mas justificação é remoção de toda culpa e condenação. A justiça não é apenas o cancelamento da dívida, mas é declarar alguém justo. É a declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo. A obediência, o sofrimento e morte de Cristo, então são creditados na conta dos seus escolhidos. De forma que os escolhidos estão diante de Deus como se nunca tivessem pecado ou cometido qualquer pecado. Bom, a maravilha da justificação é que pecadores, miseráveis, inimigos, agora são achados como inocentes diante deste tribunal. Esta é a maravilha da justificação. Bom, meus amados, eu disse que examinaríamos 5 pontos importantes e que 2 seriam hoje. Então, nós vimos o ponto da justiça de Deus sendo revelada e depois a justiça sendo requerida. Para o próximo domingo, falaremos sobre a justiça dada, a justiça reciprocada e falaremos sobre os resultados desta justificação. Então você já é meu convidado
para domingo que vem refletirmos juntos sobre esses 3 últimos pontos e vermos que obra maravilhosa, fantástica que Deus realizou por nós. Uma vez que nós merecíamos o inferno, a condenação, Deus então providenciou Jesus Cristo para morrer, para sofrer, para ser punido em nosso lugar. Porque somente Ele, Jesus Cristo, é quem poderia cumprir fielmente e cumpriu toda a lei de Deus, do início ao fim. E hoje está sentado ao lado de Deus. Meus amados, tenham um bom domingo. Fique com Deus, tenham um bom almoço. E hoje à noite estaremos lá no canal do Facebook, às 19 horas, na página da IPC de Jardim São Pedro. E depois, em seguida, teremos também momentos de louvores. Então eu já convido a vocês a estarem conosco ali daqui a pouco, às 19 horas. Deus assim abençoe vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.